Eu vou compartilhar aqui com vocês uma experiência que eu tenho com o Espírito Santo, que é impressionante como é simples o agir sobrenatural de Deus. E Ele usou o Espírito Santo para nos dizer qualquer coisa. O agir dele é simples. E Ele nunca age sozinho. Ele pode agir sozinho? Claro que pode. Ele é Espírito Santo, Ele é Deus. Mas Ele sempre, Ele usa nós, eu e você. Aquilo que foi negado aos anjos, né? Pregar o Evangelho, Ele nos agraciou com isso. Isso é bíblico. E quantas vezes Deus chegar perto de uma pessoa, isso é interessante para você ver. Sentir que eu tenho algo para falar para aquela pessoa, mas eu não sei o que é, né? Aquilo tá queimando no coração para falar alguma coisa, mas eu não sei o que é. A partir do momento que eu começo a conversar com a pessoa, vai confirmando aquilo que o Espírito Santo já está queimando no coração, né? Isso aconteceu várias vezes. Aí você começa a conversar com a pessoa vai falando, ó, deixa eu falar para você então, Deus está falando isso para você. Isso, aquilo que a pessoa. E o Espírito Santo testifica aquilo, né? Isso é o sobrenatural de Deus. Teve uma vez que eu sou técnico de enfermagem, então eu trabalho na triagem de paciente para psiquiatra e outras especialidades. Trabalho no centro de especialidades. E tava uma menina de 14 anos, 14 ou 13, não lembro. E pra você ver, é algo sobrenatural. A gente fala as coisas, depois a gente não lembra da pessoa, assim, sabe? A não ser que você conheça a pessoa. Mas geralmente é pessoas que a gente não conhece. Tava essa menina dos 13, 14 anos, tava a mãe dela e uma criança menor. Acho que tinha uns 7, 8 anos. Aí eu senti, a hora que eu vi a menina, nem sabia o que ela tinha. Eu senti que de falar alguma coisa pra ela, que aquilo tava me queimando no coração. Mas eu não sabia o que era. Aí ela entrou, comecei entre ela, perguntei pra ela. Aí ela falou que tava com desejos, né, que a gente não pode de atentar pela própria vida. Aí aquilo já abriu. Aí eu comecei a falar pra ela, ó, Deus manda falar isso pra você, manda falar aquilo, né? Falei pra ela fazer oração toda noite. Aí a mãe dela começou a chorar. Ó, pra você ver que interessante. A mãe dela começou a chorar e falou, olha, a gente é católico, os meus pais, que é a avó da criança, são católicos, e eles estavam indo numa igreja evangélica, né? Eles tinham feito propósito da menina melhorar, né? Porque aquilo estava sendo constante, né? A menina estava no braço, né? Tem coisa que a gente não pode falar aqui, senão o YouTube derruba. Já estava fazendo nos braços dela e ela estava de um jeito que não conseguia mais. A mãe dela chorou. Então, isso daí para você ver como é simples, mas é sobrenatural de Deus. Aí tá, a gente começa a pensar, eu lembro como fosse o dia de hoje. O mesmo Deus que me curou, acho que eu já contei isso aqui, me tocou no coração do contador. O mesmo Deus que me curou, tá te curando hoje, né? O Senhor Jesus tá te curando hoje. Daí eu falei pra ela, falei, ó, e a partir de hoje eu não quero ver mais você aqui, em nome de Jesus. Passou acho que uns 3 meses, aquela pessoa veio, daí eu nem conhecia mais, nem lembrava dela mais. Aí ela fez um desenho meu, que eu tava sentado na cadeira, na frente do computador, ela desenhou perfeito assim. Aí ela falou assim, viu, posso dar um abraço? Eu fiquei meio com vergonha, né? Porque imagina, eu tava junto com a mãe dela, uma criança, né? Eu falei, pode, já tá, né? Deu um abraço, a menina começou a chorar. Ela falou, olha, o Deus que curou você, curou eu também. Né? Isso é gratificante pra gente. Aí você vê, quem que recebeu o presente? Foi ela de ser curada ou eu, por Deus me usar? Glória a Deus por isso, eu agradeço a Deus. Mas Deus usa a gente na simplicidade. E você pode ver, toda vez que Deus for curar alguém,
ele usar de você, você não vai saber o que falar para a pessoa, porque na simplicidade vai te queimar no coração de falar. Daí ela falou: olha, eu já tô dormindo direito, que ela não dormia, parou aqueles desejos que ela tinha, ela não tá mais nos braços, né? É uma outra menina. Então, toda vez que Deus vai usar você, o Espírito Santo vai usar você, ele vai usar dessa forma. O Espírito Santo é simples, né? Teve outra vez que, deixa eu falar para você também, eu fui transferir um paciente da cidade aqui, eu trabalhava no hospital, na época do Covid, para uma outra cidade que, né, que era a especialidade deles. Aí Ponta Grossa, a cidade. Aí me queimou no coração a viagem inteira. Daí a gente não falava com o paciente, eu já falava, ó, na viagem a gente não vai se falar, só se você precisar de falar alguma coisa, aí sim, mas caso contrário a gente não viaja, porque eu estava todo paramentado, né, e ele estava com oxigênio, com máscara, e eu senti de falar alguma coisa para ele, não sabia o que era. Cheguei no hospital, internei o paciente, eu vinha voltando, ia saindo já, afastei dele uns 10 metros, eu senti no coração de falar para ele alguma coisa, eu não sabia o que era. Cheguei e falei, ó, você vai voltar, que Deus abençoe você, vai restaurar a tua saúde. Virei as costas e saí. Passou, acho que uns 5, 6 meses, daí eu nunca mais vi o menino. Daí eu chegando no trabalho, foi terceirizado o lugar que eu trabalhava, o hospital, aí a gente foi pro posto de saúde, funcionário público, né? Passou lá, eu vi ele lá, cheguei a cumprimentar, ele falou, ó, falou pra mim, pra glória de Deus, ele falou pra mim, viu, aquele dia que você foi me internar, a gente não falou nada, não se falou na viagem, mas eu achei que ia morrer. Deus mandou você voltar. Olha que forte isso. Você vê como o Espírito Santo age na simplicidade. Deus mandou você voltar, porque eu voltei e falei, ó, você vai se curar, né? Deus abençoe você e você vai voltar. Ele falou, eu já estava desanimado, eu achei que eu ia morrer. E eu já estava pensando na morte. Mas quando você voltou e falou para mim, aquilo me deu força, me deu ânimo. E eu voltei, tá aqui, eu falei pra minha esposa, ele me contando, falei pra minha esposa e pro meu filho, eu agradeço a Deus pela vida daquele menino ali. Então, é isso aí, o que eu tinha pra falar pra vocês. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E quando queimar, quando Deus tocar no coração de vocês, façam aquilo que Deus manda. Você não vai saber o que é, né? Mas a partir do momento, na simplicidade que você vai conversando com a pessoa, Deus vai abrindo o teu entendimento, né? Para a glória dele, tudo por ele. Então, Deus abençoe a vida de vocês. Estou orando por cada um de vocês, por todos os amigos aí, né? Que Deus abençoe.